Você já se perguntou quantas coisas em sua vida podem estar diante de você, mas seus olhos espirituais ainda não conseguem enxergar? A Bíblia nos mostra que ver não é apenas uma questão de visão física, mas também de clareza espiritual. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 18, lemos: "E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado." Esse é o relato de um dos momentos mais marcantes da história cristã, a transformação de Saulo em Paulo. Até aquele instante, ele acreditava enxergar com nitidez. Era instruído, respeitado e tinha poder entre os líderes judeus. Mas, na verdade, estava cego espiritualmente, pois não reconhecia Jesus como o Filho de Deus. Quantas vezes também pensamos que vemos tudo com clareza, mas estamos sendo guiados por conceitos errados, preconceitos ou até ilusões? No caminho de Damasco, quando uma luz resplandeceu e Saulo ouviu a voz de Jesus, sua vida foi completamente virada de cabeça para baixo. O homem que perseguia os cristãos caiu por terra diante da glória do Senhor. Naquele momento, ele percebeu que aquilo que pensava ser certeza absoluta era, na verdade, engano. Sua cegueira física por 3 dias foi apenas um reflexo da cegueira espiritual que carregava durante toda a sua vida até ali. E foi somente quando o Senhor tocou seus olhos por meio da oração de Ananias que as escamas caíram, e ele passou a ver o mundo com uma nova perspectiva. Esse detalhe é profundo, porque nos ensina que, muitas vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas mudar a maneira como enxergamos a vida. Talvez hoje você se encontre em uma situação parecida. Talvez esteja olhando para a sua vida e tudo parece sem sentido, confuso ou até perdido. Pode ser que, aos seus olhos, não haja saída, e você se sinta preso em escuridão. Mas a palavra declara no Salmo 146, versículo 8, "O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos." Isso significa que o mesmo Deus que abriu os olhos de Paulo também pode abrir os seus. Ele pode remover as escamas que o impedem de ver a verdade, de compreender os propósitos divinos e de enxergar a beleza da vida sob a luz da eternidade. E aqui está algo que desperta nossa reflexão. 2 pessoas podem ouvir a mesma mensagem, ver a mesma situação, mas reagirem de formas completamente diferentes. Para alguns, a cruz de Cristo parece fraqueza. Para outros, é a expressão máxima do poder de Deus. Essa diferença não está na mensagem, mas na visão. Quando os olhos estão cobertos, o Evangelho parece sem valor. Mas quando Deus remove as escamas, o coração se enche de esperança e a vida nunca mais é a mesma. Essa é a oração que precisamos fazer diariamente. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por isso, neste início de manhã, antes de pedir qualquer outra coisa, peça a Deus que lhe dê olhos espirituais abertos. Peça que Ele mostre a você o que está oculto, que revele o que é eterno em meio às distrações passageiras. Porque quando sua visão muda, sua vida inteira muda também. E se essa mensagem já está falando ao seu coração, eu convido você a permanecer conosco, acompanhando até o final, porque vamos orar juntos pedindo a Deus para abrir os nossos olhos e transformar a nossa forma de enxergar a vida. Aproveite também para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, comentar sua experiência e compartilhar esta mensagem com alguém que você ama. Dessa forma, você se torna parte dessa missão de espalhar a palavra de Deus e ajudar outros a terem sua visão espiritual restaurada. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus permite que, por vezes, caminhemos na escuridão antes de abrir os nossos olhos? A resposta pode parecer misteriosa, mas está cheia de propósito. Quando Paulo ficou cego por 3 dias, não foi apenas um castigo, mas um tempo de reflexão. Ele, que antes tinha certeza de tudo, precisou aprender a depender. Ele, que conduzia com confiança, agora tinha de ser guiado pela mão.
E é exatamente nesses momentos de fragilidade que Deus nos ensina a verdadeira visão, a visão que não depende da nossa força, mas da sua graça. Muitas vezes é no silêncio, na espera e até nas lágrimas que nossos olhos são preparados para ver a grandeza do Senhor. O mundo pode dizer que isso é perda de tempo, mas a Bíblia nos mostra que a espera em Deus nunca é em vão. Paulo, após sua cegueira, voltou a ver com olhos diferentes. Antes via cristãos como inimigos, depois os enxergava como irmãos. Antes via a cruz como vergonha, depois reconhecia nela o maior símbolo de vitória. Isso nos mostra que não basta ter visão natural, é preciso ter visão espiritual. E talvez seja justamente aí que muitos tropeçam. Duas pessoas podem entrar na mesma igreja, ouvir a mesma pregação, cantar os mesmos louvores, e mesmo assim saírem com corações diferentes. Uma sai renovada, cheia de esperança, a outra sai indiferente, achando tudo sem sentido. Qual é a diferença? Os olhos espirituais. Quando estão fechados, a palavra parece apenas palavras comuns. Mas quando Deus abre os olhos, ela se torna vida, alimento, resposta e direção. O apóstolo Paulo mais tarde escreveu em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Isso significa que não é a mensagem que muda, mas a forma como a enxergamos. Para quem vive na escuridão, falar sobre cruz, renúncia e fé pode soar como fraqueza. Mas para quem teve os olhos abertos, é justamente aí que está a força e a vitória. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que parecem não ter saída. Talvez esteja cercado por problemas, dívidas, preocupações ou até doenças que o fazem acreditar que tudo acabou. Mas quando Deus abre os olhos espirituais, você percebe que não está sozinho. Você passa a enxergar que existe um propósito maior, mesmo no sofrimento. Você começa a compreender que cada lágrima pode regar sementes de fé, que cada dor pode se transformar em aprendizado e que até mesmo as tempestades podem levar você para mais perto de Cristo. É por isso que precisamos pedir a Deus diariamente: Senhor, abre os meus olhos. Porque quando Ele abre, enxergamos o que antes parecia invisível. Passamos a ver oportunidades no lugar de obstáculos, promessas no lugar de medos e vitória no lugar de derrota. A visão espiritual não muda apenas como olhamos para os problemas, mas também como olhamos para nós mesmos. Muitas vezes nos vemos como fracos, incapazes, indignos. Mas quando enxergamos através dos olhos de Deus, percebemos que somos amados, escolhidos e fortalecidos pela graça dele. E aqui está uma verdade poderosa: quando Deus muda a visão de alguém, muda também o futuro dessa pessoa. Paulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo que escreveu cartas que até hoje alimentam a nossa fé. O mesmo homem que espalhava medo, passou a espalhar esperança. E tudo começou quando as escamas caíram dos seus olhos. Esse é o convite que Deus nos faz nesta manhã: permitir que Ele tire as escamas que nos impedem de ver o que realmente importa. Se até aqui esta mensagem tocou o seu coração, permaneça firme comigo, porque ainda vamos juntos mergulhar mais fundo nessa reflexão. E logo, iremos elevar nossa oração pedindo a Deus para abrir os nossos olhos, assim como fez com Paulo, para que possamos enxergar o verdadeiro sentido da vida e caminhar com fé. E talvez agora, enquanto ouve esta mensagem, você sinta que também precisa dessa transformação de visão. Talvez esteja cansado de olhar para sua vida e ver apenas fracassos, dores ou limitações. Talvez olhe para o futuro e não consiga enxergar nada além de incertezas. Mas lembre-se, assim como Deus abriu os olhos de Paulo, Ele pode abrir os seus. A visão que o Senhor oferece não é apenas para enxergar o que está diante de nós, mas para perceber o invisível, aquilo que só pode ser visto pela fé. A palavra nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso significa que o que enxergamos com os olhos físicos pode até nos assustar ou nos desanimar, mas quando olhamos com os olhos da fé, descobrimos que existe algo maior acontecendo. O Senhor nos convida a ver não apenas o hoje, mas a eternidade. A enxergar não apenas os problemas, mas o propósito. Não apenas a dor, mas também a promessa. E é nesse ponto que precisamos fazer uma escolha: viver guiados apenas pela visão limitada deste mundo, ou permitir que Deus abra os nossos olhos para ver como Ele vê. Quando isso acontece, deixamos de enxergar a cruz como derrota e passamos a vê-la como vitória. Deixamos de olhar para nossas falhas como motivo de vergonha e passamos a vê-las como lugares onde a graça de Deus se manifesta. Deixamos de olhar para as dificuldades como barreiras intransponíveis e começamos a vê-las como degraus que nos aproximam do Senhor. Talvez você se pergunte: como posso experimentar essa abertura de olhos? A resposta está em Jesus. É Ele quem remove as escamas, é Ele quem traz luz onde havia trevas, é Ele quem revela a verdade que liberta. E a boa notícia é que Ele está disponível agora mesmo, onde você está. Basta um coração humilde, disposto a dizer: Senhor, abre os meus olhos. Essa oração simples é capaz de transformar sua vida. Porque quando Deus abre os olhos de alguém, essa pessoa nunca mais vê o mundo da mesma forma. Assim como Paulo teve sua vida mudada no caminho de Damasco, você também pode ter sua caminhada transformada hoje. Talvez a sua estrada esteja marcada por quedas, erros ou arrependimentos. Mas quando o Senhor abre os seus olhos, você entende que não é o fim, mas um novo começo. Você passa a enxergar que existe perdão para o seu passado, propósito para o seu presente e esperança para o seu futuro. E é isso que quero orar junto com você nesta manhã. Que Deus abra os seus olhos espirituais. Que Ele mostre a você que mesmo as lutas mais duras podem se tornar testemunhos de vitória. Que Ele revele que cada passo dado em fé aproxima você do destino que Ele preparou. E que, acima de tudo, Ele permita que você veja Jesus como Ele realmente é. O Salvador que morreu na cruz para dar a você vida eterna. Se esta mensagem falou ao seu coração, receba-a como um convite de Deus para viver uma nova visão. E antes de encerrarmos, quero convidar você a continuar caminhando conosco. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem e comente o que Deus falou com você hoje. Assim, mais pessoas poderão ter seus olhos espirituais abertos e experimentar o mesmo poder transformador que tocou Paulo e que também pode tocar a sua vida. Que o Senhor abra os seus olhos e faça desta manhã o início de uma nova jornada de fé.